Olá pessoal, tenham todos uma excelente noite. Desculpa, a gente vai ter que ter uma aula gravada hoje por conta da minha dificuldade para ver no sistema. Já quero adiantar que o verdadeiro e falso do dia 19 está postado, o verdadeiro e falso do dia 20 também está postado. Eu vou deixar que vocês façam os dois até segunda-feira, dia 22, às 6 horas da tarde, assim ninguém vai ficar prejudicado. A continuidade da aula de hoje a gente vai ver na segunda-feira. Na aula de hoje a gente vai tentar mesclar um pouquinho o slide com o Word que eu vou construindo ao mesmo tempo que a gente vai conversando. Aí na segunda-feira a gente retoma as falas e dá continuidade nessa disciplina, lembrando que terça-feira tem prova. Pois bem, direito internacional privado é um conteúdo novo. A gente antes estava fazendo uma discussão sobre direito público e depois uma interação entre o público e o privado, que aí a gente discutia como que é que o direito público ele podia se relacionar com a vida das pessoas. E agora a gente fala sobre direito privado. Então vamos lá. O direito privado se divide em dois grandes grupos. O direito material, que é como acontecem as normas, quais são as normas, como que elas surgem, como que elas têm aplicabilidade na vida, e a parte de direito processual, que é como essas normas se transformam em processos que são levados ao juízo. Então nós vamos discutir na aula de hoje, primeiro o direito material como uma maneira ampliada. Na aula de segunda-feira a gente discute as cláusulas desse direito material e aí propriamente o direito processual, que é quando isso se transforma em processo. Vamos lá. Noções, conceitos e fundamentos do direito internacional privado. Para a gente começar, é bastante importante dizer assim, o direito internacional privado não tem nada a ver diretamente com o país fazer A, ou com o país fazer B, com o país fazer C, mas sim com a existência de múltiplos ordenamentos jurídicos. Quando a gente tem um ordenamento jurídico de um país, né, o Brasil tem uma regra e a Alemanha tem outra regra. E os Estados Unidos têm outra regra. E na esfera internacional isso pode acontecer, na verdade isso é normal. Como existem esses vários diversos ordenamentos jurídicos, é preciso criar um sistema em que esses ordenamentos eles são em algum grau moldados para terem alguma compatibilidade, moldados para terem algum tipo de sucesso na perspectiva global da construção deles, por assim dizer. Então, por que eu menciono isso? Porque quando a gente compreende essa temática, a gente vai entender que o direito internacional privado é como se fosse um conjunto de regrinhas que servem para interpretar as relações entre as pessoas. Então, se as pessoas têm uma relação que vai ser analisada do jeito A, do jeito B, do jeito C, o direito internacional vai dizer como que a análise acontece. Ele não é propriamente um definidor das normas, das regras em si, mas das regras de análise. Pois bem, dito isso, compreendido esse elemento, a gente pode começar a avançar. O direito internacional, então, ele também acontece porque existe a possibilidade destas normas migrarem do ordenamento A para o ordenamento B, como a gente já vai ver. Tá? Então, segundo o conceito, como constitui um sistema normativo destinado a realizar as soluções justas dos casos ajuizado dentro dos estados na perspectiva multinacional, ela atua dentro de um ponto de vista da jurisdição estatal, da pluralidade das jurisdições estatais e da jurisdição coordenada por um tribunal internacional. Então, de uma maneira bastante simplificada desse conceito, o direito internacional privado ele analisa os múltiplos ordenamentos e busca tentar trazer algum tipo de harmonização, de solução para esse tipo de relação. Dentro dessa perspectiva, a gente vai fazer a seguinte análise. Existem mais de um ordenamento jurídico? Com certeza existem muitos ordenamentos jurídicos. 10, 20, 30, 60, existem vários ordenamentos jurídicos. E esses ordenamentos jurídicos, eles podem gerar algum tipo de aproximação um com o outro? Podem e fazem, como a gente já vai ver. Pois bem, alguém tem que vir e definir como que isso vai ser analisado. Então, pensa no seguinte exemplo. O comprador é do país A, mas o vendedor é do país B. O transportador da mercadoria comprada entre o A e o B é do país C. Quem faz o seguro do transporte é do país D. Quem faz o financiamento do seguro e do transporte, ou às vezes empresta dinheiro para um comprador, é do país D. Desculpa, é do país X, o financiador. O segurador, que é quem faz a segurança, né, quem garante o transporte do país D. E ainda um garantidor específico que faz, digamos, uma fiança, uma calção,
um devedor solidário do país Y. Ah, professor, mas esse seu exemplo aqui é muito inusual, é muito raro a gente ver essa realidade. Na verdade, não é, né? Pensa assim, se qualquer um destes itens já transformaria um contrato em um contrato internacional, e a gente até, inclusive, já discutiu isso. Então, o contrato internacional ele vai acontecer de uma maneira muito simples quando a gente tiver uma pessoa comprando no Brasil e uma empresa fornecedora de tecnologia, como é o caso da Apple, fornecendo lá dos Estados Unidos. Comprador do país A, vendedor, prestador de serviços do país B. Mas também pode ser o comprador do país A e o vendedor do país B, quando você compra um veículo através de uma empresa brasileira que vende para você, de uma BV Financeira, do Santander, mas quem faz o seguro daquele veículo é a Zurich. E por acaso ela tem sede lá em Zurique, na Suíça. A gente já tem um segurador daquela relação, através de um seguro contratado de um outro país. Ainda por sua vez, às vezes o fiador daquele negócio é uma pessoa que mora na Argentina, é o seu pai que foi morar na Europa e não voltou mais, né? É a Ana que mora na Itália e por acaso está sendo fiadora de algum colega aqui na sala. Tudo isso também vai ser levado em consideração quando a gente for falar sobre direito internacional. De uma maneira bastante simples, então vamos abrir aqui uma tela do Word. Olha só, o direito internacional privado acontece quando? Acontece nas relações entre pessoas e pessoas e pessoas, entre pessoas e pessoas, vamos fazer assim, entre pessoas e empresas, e vamos fazer assim, pessoas e empresas, ou empresas e empresas. Então, o direito internacional privado, junto aqui, depois eu disponibilizo esse arquivo, ele tem como sujeitos, ou ele vai estar incidindo, quando existirem relações entre pessoas e pessoas, pessoas e empresas, empresas e empresas. Em todos os casos, não. Opa. Nas seguintes hipóteses. Vamos lá. São basicamente três grandes hipóteses que a gente pode ter relacionadas a um contrato, a um direito de natureza internacional. As partes da relação habitam em países diferentes. Você está lendo um problema, quem vai fazer prova da OAB ou na nossa atividade, as partes que estão na relação, é de um contrato, é de um inventário, é de um casamento, elas moram em países diferentes, a gente está falando de uma relação de natureza internacional. Ou as partes celebram a relação em local diferente do que habitam. Todo mundo mora no Brasil, mas por algum motivo foi assinar o documento em outro lugar. Ah, professor, mas isso aí não é comum? É comum sim. Você é brasileiro, você está morando no Brasil, sua mulher é brasileira, está morando no Brasil, foi fazer uma viagem em Vegas, viu Friends, todo mundo se casava em Friends. Você se empolgou, casou. Você você é brasileiro, morando no Brasil, domiciliado aqui, mas você celebrou a sua relação, no caso aqui a relação de casamento, né, mas podia ser uma compra e venda, num lugar diferente de onde você habita. Ou ainda, a execução da relação ocorre em país, essa relação ocorre em país diferente da celebração ou do local de habitação das partes. Então, basicamente, você vai ter direito internacional se você ler três tipos de possibilidade. As pessoas moram em lugares diferentes, as pessoas moram no mesmo lugar, mas assinam o documento ou cumprem a tradição num lugar diferente, ou ainda, eu vou dar um zoom aqui para facilitar para quem está olhando pelo celular, ou ainda as pessoas moram no mesmo lugar, assinam no lugar onde moram, mas determinam que a execução vai acontecer em outro lugar aleatório. Pois bem, vamos lá. Então, esse aqui é um exemplo.
Outro exemplo muito claro que a gente tem aqui é o Porto de Itajaí. Veja, a gente tem um importador, a gente tem a empresa que faz a consolidação da mercadoria dentro da embarcação, a gente tem o vendedor, a gente tem o barco que transporta, a gente tem a seguradora. Então, imagina, o comprador é o cara lá de Chapecó. Mas, quando ele queria comprar, ele não tinha como pegar um container inteiro, ele não tinha como descobrir como é que colocava o container dentro de um navio. Então, ele contrata um consolidador de mercadoria, uma empresa que normalmente também é brasileira. Essa empresa estabelece um aluguel de um navio com o barco, que daí é uma empresa estrangeira. O produto que vem dentro do container é de um vendedor lá da China. Então, nós já temos Brasil, um país, vamos dizer que fosse Holanda do barco, tá? Brasil, Holanda e China. Aí o seguro é feito por algum seguro da Inglaterra, daí a gente já tem 4. E isso é o dia normal do porto, né? O dia normal do porto é isso. Comprador do país A, vendedor do país B, o barco do país C e a seguradora do país D. Isso é um dia normal. Eu nem estou falando de garantia, de fiança, de qualquer outra coisa, tá? Então, quem são os sujeitos do direito privado? A gente acabou de colocar ali. Os sujeitos do direito privado são as pessoas físicas e jurídicas nas relações com normas estrangeiras. Então, veja, só serão relações de direito internacional privado se caírem numa das 3 hipóteses que eu acabei de narrar, se não é norma de direito internacional privado. Então não basta que sejam relações entre duas pessoas, pessoas e empresas, empresas e empresas. Precisam ser duas pessoas, empresas ou empresas e pessoas, numa dessas 3 opções aqui de baixo. Então se você está comprando um carro de uma financiadora brasileira, com um seguro brasileiro, com tudo brasileiro, então você não está falando de direito internacional privado, você está falando de direito brasileiro. Agora, se você está falando de pessoas e pessoas e pessoas e empresas e cai em alguma dessas 4 possibilidades, aí sim você vai estar falando do direito internacional. Tá? Então, não confundir isso aqui com as relações de direito entre estados e organizações internacionais que normalmente estão ligadas com o direito público. Então, não podem ser enquadrados como sujeitos dos direitos privados, estados e as organizações. Então, mesmo quando um Estado realiza um ato com uma pessoa, vamos lá, o Estado dá para você ou não dá para você um passaporte, a gente está falando sobre direito público. Lembra o que a gente comentou agora? Por que a gente está falando de direito público? Porque a gente está falando de uma relação que o Estado continua tendo o poder de polícia, o poder de deixar ou não deixar uma pessoa entrar, o poder de impedir ou permitir. Então, não esqueçam disso, né? Direito privado fala sobre relações entre pessoas e empresas, né? Pessoas físicas e pessoas jurídicas. E nada diferente disso. Vamos lá. Como que eu sei que o direito internacional privado acontece? Então, qual a principal modalidade do direito internacional privado? A principal modalidade do direito internacional privado são os contratos internacionais. Então, normalmente, pessoal, o direito privado, que é o direito da sua vida, ele é um direito que ele termina num contrato. Pode ser um contrato verbal? Pode ser um contrato escrito? Pode ser um casamento? Pode, é um tipo de contrato. Pode ser uma doação? Pode, você vai doar através de um documento, é um tipo de contrato. Ou através de uma tradição, que ainda praticamente, doação não é bem um contrato porque o outro não tem uma participação, né? Mas você está fazendo uma relação de um privado com um privado, né? Daí fugiria da ideia de contrato, mas normalmente não é. A gente normalmente documenta as coisas, mesmo aquilo que a gente dá. Herança, testamento, contrato. Então, o contrato é a principal relação. Então, qual que é um conceito de contrato internacional? É um acordo de vontades de 2 ou mais pessoas, né? Contrato como um todo. E o contrato internacional é um acordo de vontades de 2 ou mais pessoas envolvendo mais de um ordenamento jurídico. Então, ele tem dentro dele elementos que remetem a mais de uma relação, a mais de uma ordem jurídica. Então, vamos lá. Ele precisa ser um negócio, no mínimo, bilateral, com 2 partes. Ele vai ter que ter partes capazes, consentimento, objeto lícito, não pode ser proibido na lei. Mas quando a gente fala de contrato internacional, ele tem que ter um elemento estranho, um elemento alienígena, como eu disse em aula, né? Então, o contrato internacional, ele é como um contrato nacional. Objeto lícito, possível, partes, capazes, mas a diferença de um para o outro é que no contrato nacional
eu tenho 100% da norma brasileira. No contrato internacional, eu tenho norma brasileira e norma internacional. Vamos avançar. Agora, como é que eu sei que eu tenho que analisar esse contrato? Qual que é a forma com que eu compreendo isso? E aí a gente vai ter os elementos convencionais e os elementos de estranheidade. Então, os elementos convencionais são os elementos que as partes convencionam, ou seja, os elementos que elas criam para aquele contrato. Os elementos criados para um contrato podem ser cláusula de eleição de furo, podem ser cláusula de pagamento em moeda estrangeira, podem ser cláusula de aplicação de uma lei específica ou levar o processo para um tribunal X. E ainda existem uns elementos que acontecem exatamente pelo choque das normas, pelos choques dos ordenamentos. Então, veja, se a gente está falando de uma multiplicidade de ordenamentos, eu tenho também a possibilidade de, no choque destes ordenamentos, no conflito entre esses ordenamentos, acabar tendo que escolher entre o A e o B, entre o C e o D, entre o A, o B e o C, e isso é um elemento de estranheidade. Então, é uma regra, tá? Então, aqui vou botar contrato internacional privado. Vamos botar aqui. Somente será considerado internacional se houver um elemento de extraneidade. Extraneidade. É isso aí. Extraneidade. Extraneidade. Isso. Ou seja, um elemento estranho. Estranho. Elemento de outro país. Beleza? Então, isso aqui é quando eu tenho um direito internacional privado. Então, vamos lá. Se o básico é pessoas e pessoas, pessoas e empresas, empresas e empresas se relacionando, porque moram em lugares diferentes, porque vão assinar em lugares diferentes, porque vão executar em lugares diferentes, e fazem normalmente essas relações de maneira contratual, isso aqui é o direito internacional privado. Mas daí da onde é que isso aqui, como é que isso aqui vai para frente? Isso aqui é bastante simples. Como é que isso aqui é cobrado? Como que isso aqui se avança? É o que a gente vai ver agora. Os princípios aplicados aos contratos internacionais. Mas antes disso, vamos fazer aqui, tá? Esse aqui especial para quem vai fazer prova da OAB. Vou até colocar em vermelho aqui, OAB. OAB. Por quê? A OAB, ela cobra mais ou menos em 1/3 das questões dela os contratos internacionais. E ela pergunta o quê? Ela pergunta o quê quando ela faz as questões sobre contratos internacionais? Se o contrato internacional em questão, ela conta uma historinha, ele possui validade. Então, o que a gente vai discutir agora? Como que eu sei que um contrato internacional tem validade? Porque assim, vamos lá. Como que eu sei que um contrato nacional tem validade? Eu analiso se as partes são maiores e capazes, se o objeto é lícito e possível, se não é defeso ou prescrito em lei. É assim que eu analiso. Mas como que eu sei que um contrato internacional é válido? E aí, pessoal, a gente vai usar uma figura do direito internacional chamada depeçagem. Bem importante também essa relação aqui, depeçagem. Assim, depeçagem. É um instrumento francês que significa em português fracionamento. Não entendi, professor. Divisão dos elementos de compreensão sobre um determinado contrato. Ixi, professor, também não entendi nada. Vamos lá, como é que você sabe que um contrato brasileiro é lícito, é válido? Você olha 4 partes, você divide. Você divide primeira parte. Qual é a idade das pessoas que estão fazendo aquele contrato? Ah, tá. Sobre o que é o conteúdo? Ele é proibido na norma ou não é? Ah, tá. Ah, vendo que as pessoas são maiores e capazes, fiz uma divisão, eu dividi em 2 grupos. Aí eu ainda divido no grupo A, aquilo ali é ilícito, dependendo do lugar da relação, e assim eu vou. No direito internacional eu faço exatamente o mesmo movimento, só que daí as perguntas são outras. E a gente vem para os 4 elementos de um tratado, de um contrato, desculpa,
Tá? Então, os elementos que vão ser analisados no DPSAGE, eles são 4. O que você vai olhar, então, quando você for fazer a sua prova da OAB, para quem está fazendo a prova da OAB, e que para você fazer a nossa atividade, quando você for fazer a nossa atividade. O que você vai olhar? Primeira coisa, então, é o local de residência das partes determina a capacidade. Então, eu vou colocar aqui no primeiro elemento capacidade, depois a gente vem descrevendo. Capacidade é determinada pelo local de residência das partes. Não entendi, professor. Vem aí o meu maior e mais clássico exemplo de todos os tempos. Vamos lá, presta atenção, pega papel e caneta, anota que isso aí vai ter na prova. Uma pessoa, um jovem da Arábia Saudita de 15 anos, vem ao Brasil estabelecer a compra de um imóvel da FG, ou um carro, ou um barco então. Ele foi até na Marina de Itajaí, viu aquele barco do Cristiano Ronaldo, quem nunca viu um preto, dizem que é do Cristiano Ronaldo, olhou lá, achou aquele barco show, fantástico, vou comprar. Aí ele pega, tira dinheiro lícito que ele tem, então ele veio, então vamos lá, começamos a história de novo, agora vamos começar a contar a história do início ao fim. Né? Eu vou colocar essa história aqui embaixo, do início ao fim. Então, fulano, de 15 anos, vindo da Arábia Saudita e passando férias em Itajaí, resolve comprar um barco de 10 milhões de reais. Beleza. A gente tem até aqui só estas informações. Ele vai fazer, então, a venda será feita em Itajaí, pela empresa X. Pergunta que eu faço a vocês. Foi firmado o contrato, foi feito, foi celebrado, foi registrado assinaturas no cartório. Este contrato tem validade? Este documento produzirá os seus efeitos jurídicos necessários dentro do ordenamento brasileiro? Então você calmamente pensou, refletiu e disse: não, professor, porque ele é plenamente incapaz. Código Civil, artigo XXY. E aí você acabou de ignorar o primeiro elemento que eu te ensinei. A capacidade é determinada pelo local de residência das partes. E isso está previsto lá no artigo 7º da LINDB. Tá, e daí, professor? Pois bem, o fulano aqui, ele mora no Brasil? Não, ele mora na Arábia Saudita. Ele está passando férias no Brasil. Então, qual que é a capacidade civil dele? A capacidade civil dele é no lugar onde ele tem residência. E aonde ele tem residência? Na Arábia Saudita. E na Arábia Saudita, uma pessoa de 15 anos é capaz? Ah, professor, não sei. É verdade. Você não sabe. A prova da OAB não vai cobrar você. Nenhum edital que eu conheço vai cobrar que você saiba a capacidade de todos os 193 países da Terra. Mas qualquer edital pode cobrar para você que você saiba a LINDB. E você deveria saber que você não sabia. Então, no fundo, este contrato aqui pode ser válido e pode não ser válido. Vai depender se com 15 anos ele tinha capacidade. Ah, professor, não entendi. Não entendi, porque como assim com 15 anos ele vai comprar? Porque ele não... Você tem que pensar, pessoal, que a capacidade não é determinada porque ele está no Brasil.
mas sim porque ele mora no Brasil. Então poderia ser dois brasileiros, fulano brasileiro que mora nos Estados Unidos, veio para o Brasil e foi comprar uma casa. Talvez a capacidade dele não seja a mesma. Tem estado americano que a capacidade é mais velha, só ganha capacidade com 19, com 21. Tem estado que é com 18. Isso muda, então você tem que cuidar. Não tem nenhuma relação o fato das pessoas serem brasileiras ou não serem, mas sim que determina o lugar onde elas vivem. Ah, professor, então isso quer dizer que se um americano que dirige nos Estados Unidos, ele vem aqui e ele compra uma moto, porque ele pode, porque ele é capaz, tá? Porque ele tem 15 anos, ele tem carteira de motorista lá, mas aí 15 anos ele é capaz. Então ele vai poder chegar a dirigir a moto aqui? Não, não tem nada a ver, tá? Ó, cuidado. Vou dar uma ajuda para vocês aqui, ó. Cuidado. Capacidade não tem relação com idade específica. O que tem idade específica, pessoal? Algumas coisas no ordenamento jurídico brasileiro têm idade específica. Exemplo, a dirigir. Ó, exemplos de idade específica. Dirigir, trabalhar, beber álcool, entrar em locais. Então, você não pode dirigir com 16 anos, nem se você for menor antecipado. O direito de ter carteira de motorista é a partir dos 18. Você pode trabalhar com 12 anos se você for capaz? Não, o trabalho é proibido, só é permitido menor aprendiz a partir dos 14. Você pode beber bebida alcoólica emancipado com 16 anos? Não, você tem que beber com 18. Você pode entrar na balada? Ah, professor, mas eu entro na balada. Não pode, tá? Entre o que você faz e aquilo que pode, existe uma diferença muito grande. Então, o primeiro elemento é a capacidade é determinada pelo local da residência das partes. Beleza. Vencemos o primeiro. Você pode até ter errado, pode até não achar certo, mas é o que é. Segundo elemento, o local de celebração, ele vai determinar inicialmente uma coisa. Ele vai determinar as normas aplicadas para análise da validade do documento contratual. Não entendi, professor. Se você assinar um cheque no Brasil, quem aqui já viu o que é cheque, tenta imaginar. Se você está no grupo do WhatsApp, tenta jogar uma foto do cheque no grupo dos amigos, que nunca viram um cheque. Esses dias no escritório eu tive que preencher um cheque, porque a pessoa tinha um cheque, mas ela nunca tinha preenchido um cheque. E a secretária do escritório nunca tinha visto um cheque. Resumindo, eu era a única pessoa que sabia preencher um cheque, mesmo que eu nunca tivesse preenchido um cheque para mim. Quando a gente era pequeno, né, quem é mais velho aí, que já está na casa dos 30, como é o meu caso, faço 30 esse ano, sabe que quando a gente ia na escola, antigamente, eles ensinavam a preencher nota promissória e cheque. Era uma coisa que a escola ensinava para as pessoas, que elas, sei lá, na minha escola ensinava menos, né, que tinha que assinar cheque, nota promissória, caso algum dia precisasse, a gente já sabia. Então, o local da celebração determina a norma. Então, o cheque é como? Tá? Se você nunca viu um cheque, é uma folha, assim, mais ou menos o tamanho de um cartão de crédito, um pouquinho mais comprido, e ali você vai colocar, ó, o cheque já vem pré-preenchido com o nome da pessoa, o banco, etc. É como se fosse um título de crédito, você entrega um dinheiro para alguém, você coloca lá a data que você está fazendo aquele cheque, você escreve o valor em número, R$1.000, você escreve R$1.000, aí você escreve para quem que você está dando aquele cheque, para quem não é obrigatório, mas o resto era obrigatório. Assina, coloca o dia, beleza. Ah, e se você não colocar o valor por extenso? Não é um cheque. Se você não colocar o valor em número, não é um cheque. Se você não assinar, não é um cheque. Tem que ter tudo. Quem disse isso? A lei brasileira. A lei brasileira foi lá e disse como que o cheque tem que ser, como que o documento cheque tem que ser. Então só vai ter validade o documento cheque se for daquele jeito. Só vai ter validade uma nota promissória se seguir as normas da nota promissória. Só vai ter validade um contrato assinado por duas testemunhas se as duas testemunhas tiverem registro em cartório, se a norma disser que tem que ter registro em cartório. Se a norma não disser nada, não precisa ser registro em cartório.
Se a norma disser sim. Então, se você vai para os Estados Unidos e lá você dá um cheque, e lá um guardanapo com um valor, te pagarei R$ 1.000 e uma assinatura for um cheque, aquilo é um cheque. Ah, no Brasil isso não é um cheque. Mas você está fazendo no Brasil esse cheque, esse documento? Não, nos Estados Unidos lá é um cheque? É. Então, o lugar onde você faz a relação determina como que ela deve ser. Quer ver outro exemplo? Se você vai comprar um carro e você entrega a chave, o cara te entrega o dinheiro, está feita a compra e venda. A norma para a análise do ato em si, não dos efeitos do ato, acontecem pela tradição. A tradição de eu te dar uma coisa e você me dar o dinheiro. Se lá nos Estados Unidos isso é considerado uma compra e venda de um carro, se tiver uma nota de compra e venda, se o cara te deu a chave e você deu o dinheiro, você não fez um contrato de compra e venda. Você não fez um ato de compra e venda. Você fez um pré-contrato de compra e venda, você fez uma doação mediante dinheiro, sei lá. Mas compra e venda não foi. Porque para aquele ato ser válido na integralidade, ele precisava de um elemento a mais que não aconteceu, que era esse requisito de um documento assinado. Tá? Então, voltando aqui para a nossa relação primária, quando as duas partes moram em lugares diferentes, você vai ter que verificar qual que é a capacidade delas. É o primeiro elemento, tá? Aqui no campo capacidade. Então, nesse caso aqui, vamos fazer essas pinturas aqui. Que é o que você tem que fazer quando você for fazer uma prova, tá? Fulano é da Arábia Saudita. Então, sei quais são as regras de capacidade da Arábia Saudita? Não sei. Beleza. Veio passar férias e resolveu comprar um barco de 10 milhões de reais. A venda foi feita... Ó, vou trocar aqui esse nosso exemplo para aqui. A venda será... A venda foi, vamos fazer no passado, foi feita pela empresa X de Itajaí. Beleza. Então, para analisar o nosso primeiro elemento, eu analisei aqui que a empresa X é de Itajaí. Beleza. Esse aqui é o primeiro elemento, capacidade. Vamos para o segundo elemento. O local da celebração do contrato ocorreu no Uruguai, por conta dos impostos. Beleza, então vamos lá. Local da celebração, Uruguai. Então o que eu sei? Como é que será o documento, o contrato de compra e venda? De acordo com as regras do Uruguai. Ele que vai me dizer. Se for um cheque, vai ter que ter as regras do Uruguai. Se for uma nota promissória, as regras do Uruguai. Se for o que seja, as regras daquele país. Terceiro elemento que você vai analisar. O local de celebração. Porque o local de celebração ainda vai determinar outra coisa. As normas a serem aplicadas para lides processuais ou interpretação jurídica das normas que dão sustentação ao caso. Ah, professor, agora me perdi, essa frase é muito comprida. Vamos ficar com essa primeira frase só aqui até em índice. Se esse contrato for ser levado ao juízo, qual é a norma que vai ser aplicada? A norma do país onde eu fiz o contrato. Ai, como assim, professor? Se você saiu daqui e foi comprar um PC lá na Disney, lá na hoje é o Mickey, comprou um lápis do Mickey, o lápis do Mickey veio com uma larva dentro e você, sem querer, estava roendo a tampa da borracha do lápis, comeu a larva e te deu uma caganeira. A gente está falando de uma norma internacional? Óbvio. Troca a frase aqui de baixo, ó. Fulano, você de 20 anos, sei lá, 16 anos, 17 anos, passando férias, itajaiense, né? Itajaiense brasileiro passando férias lá no Mickey, lá na Disney, resolveu comprar uma borracha, um lápis com uma borracha. A venda foi feita pela Disney. O local em que você fez a compra foi na Disney mesmo, porque você estava lá. Beleza. Qual que é o local da celebração desse contrato? Na Disney. Se você comprou na Disney, as regras aplicadas para a análise do problema jurídico que veio a acontecer, que foi no caso da sua caganeira, são as leis do lugar onde você celebrou, ou seja, a lei dos Estados Unidos. Ai, nunca, né, professor? É verdade.
É verdade. Então, o lugar onde você celebra determina quais são as normas que vão ser aplicadas em caso de lide. Ou seja, se você comprar um lápis lá nos Estados Unidos, aquele lápis te der uma caganeira, e depois daquela caganeira que te deu o lápis, você resolver processar a Disney, você vai ser obrigado a processar a Disney lá, lá com a norma dos Estados Unidos. Ai, professor, então eu vou ter que entrar com o processo lá. Não foi isso que eu disse. Eu falei que você vai ter que usar a norma dos Estados Unidos para processar a Disney. Processo a gente vai ver depois. Tá? O ato processual é a aula de segunda-feira. Mas a norma aplicada vai ser a norma lá dos Estados Unidos. Porque foi lá que você celebrou, foi lá que você estabeleceu a sua relação. Tá? Então, as relações elas vão guardar essa proporção, esse ato, esse fato, porque lá que elas aconteceram. Então, você vai seguir aqui, nesse caso, o artigo 9 da lei que vai determinar isso. Artigo 9 da lei. Ah, professor, então quando eu vou no Paraguai comprar muamba, eu teria que usar a norma do Paraguai? A princípio, sim. Meu Deus, isso eu não sabia. Ah, então agora você já sabe. Tá, professor, então eu fiquei com uma dúvida. Eu estou aqui na minha casa e eu resolvi comprar uma coisa do AliExpress. E aí, como é que funciona? Ah, aqui a gente tem que ter alguns cuidados. E a gente já volta para cá. Então, se a relação não ocorrer de forma presencial, o local da celebração será considerado o da oferta. Não entendi, professor. Se você não fizer o contrato presencialmente, o lugar que fez a oferta é quem vai chamar. Então, se você comprar na internet, num site de vendas, quem está fazendo a oferta são eles. Tipo, se você entrar no AliExpress para comprar, quem está fazendo a oferta é eles. Então, é como se você estivesse comprando na China, porque o AliExpress está na China. Se você entra no site do fulano, do Beltrano, do Ciclano e eles estão fazendo a proposição da venda, é lá. Não, professor, eu mandei um e-mail dizendo que eu quero comprar tal coisa. Então, quem está fazendo a proposta é você. E você está no Brasil? Então, é no Brasil. Então, toda vez que não acontecer presencialmente, é do lugar em que está ocorrendo a oferta. Ainda tem um segundo extra aqui, né? Serão aplicados itens processuais em questão de que a gente vai ver aqui, salvo, vou botar um salvo aqui nessa mesma frase, tá? Salvo CDC. Ah, então, professor, me salvei. Não, na verdade não. A jurisprudência consolidada vai dizer o quê? Se você realizar uma ação de consumo que poderia ter ocorrido no Brasil, mas foi estabelecida fora dele, aplica-se o CDC. Ah, não entendi, professor. Se você foi na Disney comprar um lápis que você poderia ter comprado no Brasil, mas você não comprou no Brasil porque você não quis, por causa do imposto, etc, etc, aí aplica CDC. Ah, então quando eu vou lá comprar um MacBook e depois eu venho e ele dá problema, eu posso aplicar CDC? Posso, porque você poderia ter comprado aqui. Era mais caro, mas você poderia. Agora, se você vai lá no país A, compra uma coisa que aqui no Brasil não existe, ou se aquele país não tem sede no Brasil, você nunca poderia ter comprado aquilo originalmente aqui, não aplica CDC. Então vamos lá. Se você está estabelecendo uma relação internacional, a primeira coisa que você vai ter que ver é quais são as pessoas que estão envolvidas. Então é o A e o B, se eles são no mesmo país ou não, você vai pintar. Depois você vai ver aonde que aconteceu. Aonde que aconteceu determina duas coisas. O local da celebração determina duas coisas. Qual é a norma que eu aplico para analisar o documento e qual é a norma que eu aplico para posterior processar através daquele documento. Quer ver um outro exemplo? Vamos imaginar que você fez um contrato no Brasil que você colocou uma cláusula penal de 10%. Pode, 20%, pode. O código diz que não pode ser mais que 100%, mas até 100% seria válido. Mas aí você fez nos Estados Unidos e se você quebrasse aquele contrato, a cláusula penal era de 1000%. No Brasil pode? Não. Nos Estados Unidos pode? Pode. Você fez lá, fez, então é válido. Lembre-se, no final eu quero saber se é válido. Tem validade.
Então, estou fazendo o fracionamento para compreender os elementos contratuais aqui. Fiz os 3 primeiros, analisei aqui. Então, o local da celebração é no Uruguai. Isso vai trazer o que como consequência para o nosso problema hipotético aqui da compra e venda do barco? Todas as regras para o documento e depois as normas aplicadas serão a norma do Uruguai. Ixi, professor, e aí como é que faz? Aí, pessoal, aqui nesse caso, quando a gente tem contratos assinados em outros países, as normas aplicadas, então, no caso de lead, quando tiver uma lead né, é um processo. As normas, não sei o que aconteceu. As normas de outros países serão traduzidas de forma juramentada. Então, se você estabelecer um contrato fora do Brasil, mas você quer que tenha validade das leis daquele país onde você fez, você vai ter que fazer uma tradução juramentada. Então, vamos lá. Ainda um quarto elemento. O local da execução, que vai determinar o quê? Determina as normas de execução da atividade. Então, se por um acaso você faz um contrato de execução, então, fulano de 15 anos, passando férias no Brasil, resolve comprar um barco de 10 milhões de reais. A venda foi feita pela empresa X de Itajaí. O local da celebração do contrato ocorreu no Uruguai, por conta dos impostos. E o barco seria montado diretamente na França. É um contrato que envolve uma certa execução? Sim, porque existe a montagem. Então, aqui, ó, essa última parte está envolvendo ainda um outro país, que é a França. Veja, isso aqui é uma relação múltipla. Várias coisas que você teria que analisar. Os em amarelo é capacidade, os em verde são as normas do documento e as normas em caso de processo, e os vermelhos a norma de execução. Ah, por que tem em relação à França? Porque se você for montar o barco na França, lá na França disser que para montar barco a pessoa tem que ter uma autorização XY, tem que respeitar. Se você contratou um barco e diz lá que no máximo uma pessoa pode trabalhar, sei lá, 10 horas por dia, você não pode exigir que o barco seja montado, um barco que leva 20 horas para ser montado, seja montado em um dia só, porque a norma não permite. Então, você vai levar em consideração esses 4 elementos para saber como interpretar, como dar validade. Ah, professor, acho que mais ou menos eu entendi. Então, aqui eu vou colocar um exemplo aqui, né, já está lançado. E eu vou colocar aqui uma dica, a dica mais valiosa para quem for fazer prova da OAB, tá? Desejo toda a sorte do mundo, como sempre. O faço é, anote na sua prova da OAB a seguinte frase, quando você lê qualquer coisa que fale sobre contratos internacionais. Você, caixa alta, você, vamos tirar o não irás, não irás aplicar o Código Civil. Vamos tentar fazer mais fácil para que você lembre. Não usar Código Civil. Ah, professor, não entendi. O lance aqui, galera, é fazer o seguinte, ó. Lê uma questão de direito internacional. Você pega o seu HD mental e deleta tudo que você sabe. Usa só o português. Só o português e a canetinha. Fulano, sobrinho dele. Fulano, sobrinho. França. França, sobrinho. Então faz um conector, assim, né? Faz um esqueminha conectando fulano e França. Aí, papapá, tal país, tal. E aí você simplesmente vai circular as pessoas nos lugares onde elas moram, circular o que elas fizeram no lugar onde elas fizeram, circular o que elas fizeram no lugar da execução. E aí você vai escrever assim na sua questão. Você escreve mesmo de caneta do lado da pergunta. Não usar CC, não usar Código Civil. E aí você lê aquilo com o seu cérebro totalmente desligado. Só lê. Depois que você fez as pinturinhas, e lê. E você pensa assim, o que eu sei? Não usar o Código Civil. Só sei que nada sei. E é isso. Vamos lá, vamos ler o problema. Fulano de 15 anos vindo da Arábia Saudita e passando férias no Brasil. Fulano vem da Arábia Saudita. O que eu sei sobre ele? Nada. Que ele mora na Arábia Saudita. Ele pode, não sei. Mas segue.
Resolveu comprar um barco de 10 milhões de reais, a venda foi feita pela empresa X de Itajaí. A empresa X de Itajaí, beleza. Aqui não está dizendo nada sobre a empresa X, mas ela é de Itajaí. Tá, beleza. O local da celebração foi no Uruguai. O que eu sei sobre regras do Uruguai? Nada. O bar foi montado na França. O que eu sei sobre a França? Nada. Então, o que eu sei dessa frase? Que eu não sei nada sobre o fulano, eu não sei nada sobre o Uruguai e eu não sei nada sobre a França. A única coisa que eu sei é que a empresa brasileira, que a empresa X é de Itajaí, então ela é uma empresa brasileira. Para isso aplica Código Civil, Código Empresarial, mas aplica só. E aí você vai para o ABCD responder. Porque a prova vai te perguntar assim: o fulano é incapaz, conforme o Código Civil. O contrato celebrado no Uruguai aplicarás o artigo 186 do Código Civil sobre ilícito. Como a montagem acontece na França, se der errado alguma coisa, aplica o CDC. Não, é só você fazer essa reflexão mental do eu não sei nada, eu só sei o que for muito básico, e eu vou ler e pintar e eu só sei as coisas do Brasil. E não tem como errar. É fácil assim mesmo. Tá? É fácil assim mesmo. Cuidado com isso. Vamos voltar lá para o slide. Então, quais são os princípios aplicados aos contratos? São aquilo que eu disse agora há pouco naquele desenho. Primeiro princípio é locus regi actum, ou seja, os requisitos formais e a lei aplicada vão ter uma relação direta com o lugar onde eu celebro o contrato. Então, se eu fiz o contrato no Brasil, as regras para a validade do documento estarão ligadas a ele. Lex loc obligationis, o lugar da execução determina pode ser a sede da relação jurídica da obrigação. Então, onde eu tenho aquela obrigação, onde eu executo aquele ato, também vai chamar uma determinada competência. Eu não posso contratar uma mulher para ser... Eu posso contratar uma mulher... Então, vamos voltar aqui para apresentar. Eu, Marcos, posso contratar uma mulher chinesa para trabalhar de escrava na China? Eu tenho capacidade? Tenho. Moro no Brasil? Tenho. Ela mora na China, tem capacidade? Vamos dizer que sim. Onde é que foi celebrado esse contrato? Na China. Pode na China ter um contrato sobre escravo? Pode. Foi feito no certo, com assinatura e reconhecimento de firma? Foi. Ela vai executar na China? Sim. Na China pode? Vamos dizer que pode. Então pode, vai, 100% válido. Eu fui na China, contratei ela na China, mas ela vai executar no Brasil. Eu tenho capacidade, ela tem, porque ela mora na China. E ela foi assinado lá e tudo válido. Mas na hora da execução, não. Porque ela não pode executar no Brasil, porque no Brasil é proibido aquilo. Tá? Capacidade jurídica do contratante está ligada com o domicílio, artigo 7º da LINDB, e os bens são regidos pelo lugar onde eles estão. Isso vai fazer uma influência lá no processual de segunda-feira. Tá? Não é um dos elementos de conexão do EPSAG, mas também um dos princípios que regem. Então, o artigo 7º da LINDB vai dizer: a lei do país em que domiciliada a pessoa determina o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Para as pessoas jurídicas é levado em consideração o lugar onde ela está registrada, mas se a gente está falando sobre capacidade das partes, a gente está falando sobre o domicílio da pessoa física ou domicílio da pessoa jurídica. Exemplos: o domicílio na Arábia Saudita é de 15 anos, então em teoria aquele jovem tinha capacidade. Em Cuba 16, na Coreia do Norte 17, no Japão de 20, na Costa Rica 20, em Honduras 20. Então, um japonês de 19 anos, de 18 anos que vem contratar aqui no Brasil é capaz de estar fazendo um contrato nulo. Por quê? Porque ele não tem capacidade mesmo com 18 anos. Ele pode beber, ele pode talvez até dirigir, ele pode ir na balada, mas ele não pode alugar um apartamento. E se ele aluga um apartamento de temporada para passar o carnaval de 2022, pode ser que aquele contrato seja nulo. Primeira coisa que ele vai dizer: este contrato é nulo, eu era incapaz. Ah, mas tinha 18 anos. Ou pior, vamos dizer, um brasileiro que mora no Japão. Você é brasileiro, você tem 19 anos. Mas aqui no Japão é 20, eu não tinha 20, eu tinha 19. É incapaz. Faz, junta o processo do Código Civil japonês mostrando que ele era incapaz e acabou, já era, não tem o que fazer. Tá? Então, o segundo é a validade do documento, vai estar relacionado com o lugar da celebração. Então, se você celebrar no país A, vai ser levado àquele país como o lugar necessário para você interpretar. Então, você tem que ter testemunha, não tem que ter testemunha, se tem que ter assinatura, se não tem que ter assinatura, se tem que ter 2 folhas, 3 folhas, 4 cópias, registro em cartório. Isso vai ser levado em consideração pelo lugar onde você está fazendo. Para ser apresentado no judiciário brasileiro, vai ter que ter a tradução juramentada. Mesmo que aquilo, sei lá, mesmo que o juiz entenda, mesmo que aquilo venha no idioma que o juiz conhece. Quer ver aqui um exemplo? O Bill of Lading, o BL,
é um documento que a Bianca aí, que faz comércio exterior, faz marítimo, não, como é que é? Esqueci agora, Bianca, não é Comex, né? É uma outra coisa. Mas mais ou menos Comex, ela é aquele documento que faz o frete dos contêineres nos barcos. Ah, professor, mas aquilo é padrão, é tudo igual, né? É como se fosse um documento de frete, diz. O vendedor, comprador e a mercadoria. Mas tem que traduzir. Ah, mas vai dizer que o juiz não sabe ler comprador, vendedor e mercadoria, só jogar no Google. Tem que traduzir. Ah, e se não traduzir, daí não pode, não tem validade. Se você não fizer a tradução daquilo, você não pode levar para juiz. Ele não vai ser obrigado a analisar e mais. A outra parte, se impugnar, aquela prova não vai ter validade. Porque eu posso dizer, não, mas eu não conheço conversa. Ah, você é formado, você fez doutorado, sei lá onde. Não pode, porque eu não sei. Tá? Então, tem que ser traduzido para o português. Isso é uma coisa bastante importante. Tá? Documento em língua estrangeira é inadmissível emprestar eficácia probatória a documentos redigidos em vernáculo estranho ao nacional, adotando-se como lastro decisório para se figurar procedimento impróprio e obstado por lei. Tem que traduzir. Não tem jeito. Por mais óbvio que aquilo possa ser. Os contratos feitos por internet, como eu havia mencionado antes, eles são contratos que aí eles têm o lugar da execução, o lugar da celebração deles feito no lugar onde eles foram firmados, no lugar onde eles foram assinados. Então, se você fez pela internet e não é físico, ou se você fez por telefone, mesmo princípio. Quem é que fez a oferta? Quem que te ofertou aquilo? País A. Então, uma pessoa localizada no país A. Então, você vai levar aquilo em consideração. Ah, professor, mas se terminar com www.com.br, aí o domínio está no Brasil, aí é considerado como se aquilo fosse território brasileiro. Se for .com, é da sede da empresa. Então, lá do AliExpress, se você entrar no TJCC, procurar AliExpress, Alibaba, se você entrar no Jus Brasil, você vai ver que não existe quase nenhum, muito poucos. Por quê? Porque se você fosse entrar, você teria que fazer a tradução juramentada da lei que rege a relação, que é a lei lá da China, e aí você teria que fazer todo esse pedido, isso tornaria inviável, muito caro, custoso, demasiadamente caro. Tá? Então, para isso, você acaba não processando, mesmo que você tenha um direito. Não quer dizer que na China não tem direito quem compra uma lanterna e chega uma pulseira de um relógio. Compra uma pulseira vermelha e chega um desbotado laranja. Mas, como eu tenho que fazer a tradução, encontrar a norma é tão problemático que afasta normalmente a incidência disso. Ou aqui, a norma aplicável, agravo de instrumento, contrato firmado e realizado integralmente no exterior, aplicado da legislação norte-americana. Então aqui, é incontroverso nos autos que a reclamante, era uma relação trabalhista, foi contratada nos Estados Unidos, onde morava e sempre prestou serviços lá. Não pode aplicar CLT, não tem nada a ver com o Brasil. Por quê? Porque vejam só, é uma relação internacional, na verdade é uma relação só americana, mas vamos supor que fosse internacional. Local de celebração lá, local de execução lá. A única coisa que influenciaria se ela estivesse no Brasil quando fez o contrato foi o fato dela ser brasileira, mas isso só determina a capacidade, é irrelevante o fato dela estar morando no Brasil. Beleza? Aqui, norma aplicável ainda. Um testamento feito no exterior. Deve-se analisar os requisitos do tempo da manifestação dos recursos pelo lugar onde ele fez. Então, se eu fiz um testamento nos Estados Unidos e lá eu podia doar minhas coisas para um cachorro, então as regras são aplicadas que sim. Ah, não, professor, mas eu tenho herdeiro necessário. Não importa. Ah, o bem está no Brasil. Opa, daí tem aquela regra. Os bens imóveis são situados, são regulados pelo lugar onde se encontra. Então, se tem um apartamento, vai ter que respeitar. Mas se não for, eu tenho bens pelo mundo. E eu sou sobrinho do morto. E ele deu tudo para um cachorro. Pode? Onde é que ele fez? Nos Estados Unidos. Então já era, amigo. Tu vai ficar sem nada e o cachorro vai ficar com tudo. Pega o cachorro para ti e vê se ele te adota. Né? Vida que segue. Deu ruim. Então é preciso que se analise essa relação para ver onde é que o contrato foi firmado para compreender ele melhor. Tá? Aqui outro caso. Estabelecido o título que a lei de Nova York será aplicada no caso da execução do contrato, devem obedecer os prazos prescricionais da lei estrangeira, o que não atenta contra a ordem pública no país. Mesma coisa, se por um acaso eu assinei um contrato fora do Brasil e ele prescreveu, porque eu assinei ele nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos o tempo que eu tenho para cobrar uma dívida é de 6 meses, e aqui no Brasil é 3 anos, passou 6 meses, está prescrito, eu não posso cobrar. Então existem todas as regras próprias e específicas
de acordo com o lugar aonde você está fazendo aquele contrato que devem ser analisados. Na estrutura prática, é muito importante que você leve em consideração exatamente o lugar para você compreender melhor as relações. Então, aqui é aquela regra, né? Existe uma jurisprudência pacífica, inclusive a OEA, a Organização dos Estados Americanos, determinou que isso deva ser assim, dessa forma. Se for uma relação de consumo que poderia ter ocorrido no Brasil, pode aplicar o CDC. Se não, não pode, amigo, vai ter que aplicar a lei do lugar mesmo. Então, voltamos aqui para o nosso quadro para encerrar nossa aula de hoje. Direito internacional privado acontece entre pessoas e pessoas, pessoas e empresas, empresas e empresas. Quando que eu sei que é internacional? Moro em lugares diferentes, celebro em lugar diferente, executo em lugar diferente. Qual que é a principal forma de eu saber isso? Contratos. Para a OAB, como é que a OAB pergunta isso? Se tem validade de contrato. Como é que a vida pergunta isso? De mil formas diferentes. Tá? A vida pergunta isso através de casos concretos de uma pessoa que saiu aqui do Brasil, comprou uma coisa fora do Brasil, voltou para o Brasil, vendeu para uma pessoa na Argentina, e aí vai, tá? Então, normalmente na vida isso acontece através de processo civil, que a gente vai ver na próxima aula. Mas no campo hipotético das questões, você tem que saber dividir a questão nesses coloridos e entender que você não sabe. Se você colocar na sua cabeça que você não sabe, então, meu amigo, você vai conseguir acertar. A outra última coisa é, nunca brigue com o enunciado, de nada. Se estiver dizendo assim, fulano de 15 anos é capaz, e ele mora no Japão, então ele é capaz. Porque se diz que é capaz, é capaz. Se diz que não é capaz, então não é capaz. Não tem como você sair adivinhando. Se você quiser adivinhar ou brigar contra a prova, você vai errar. Então, em linhas gerais, se você entendeu quais são os elementos, os 4 elementos do contrato, e por que o contrato é tão importante, você está pronto para entender as cláusulas deste contrato e os processos quando estes contratos não são respeitados. Esse é o assunto da nossa próxima aula. Desejo um excelente final de semana a todo mundo. Boa realização do verdadeiro e falso e até segunda-feira.